Bom dia a todos, parabenizar o Núcleo de Meio Ambiente pela realização da 29ª Semana Nacional de Meio Ambiente, agradecer muito pelo convite, para podermos falar um pouco sobre perícia ambiental. Meu nome é Márcio Teixeira Bittencourt, eu sou doutorando do PPGEDAM, do Núcleo de Meio Ambiente, e vai ser um prazer poder compartilhar algumas informações. Também sou magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, juiz titular da 2ª Vara Civil de Marabá, e também sou professor do IFPA Campus Rural Marabá, do programa de pós-graduação em recomposição de áreas degradadas e alteradas. Nós vamos ver a nossa apresentação por meio de aula. O professor Peter é pesquisador titular do INPE, PhD pela Universidade do Colorado, também contribui com mais de um programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará. Muito obrigado, Peter, por essa oportunidade de poder fazer essa apresentação com o senhor. Eu que agradeço. Obrigado. A nossa palestra ela vai se dividir em duas grandes parte. Nós vamos apresentar exatamente aspectos mais práticos e processuais das perícias ambientais. Um minuto só. Exatamente. E na segunda parte, nós vamos analisar a regulação ambiental e a recuperação do meio ambiente, já contemplando também, fazendo uma conclusão envolvendo o contexto da passagem da boiada, a questão de uma análise crítica da situação atual, da legislação. As perícias ambientais, elas encontram um respaldo, inclusive, constitucional, no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, né? Todos aqueles que praticar alguma conduta lesiva vai ter que fazer a devida reparação dos danos ambientais, tanto sanções penais, cíveis e administrativas. A perícia ambiental, ela aplica-se a ela todas as regras das perícias em geral, né? Só que ela tem um objetivo principal, que está relacionado com o dano ambiental ocorrido, né? Com o risco da ocorrência desse dano, né? Então, ela tem uma relação direta com o impacto ambiental de uma determinada ação ou omissão. Para fins de trazermos um conceito de impacto ambiental local, nós citamos aqui a Resolução COEMA 120, de 2015. COEMA é do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Pará. Então, todo impacto local, qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas, biológicas, né, de qualquer forma, matéria, energia, atividades humanas, que afetem a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais, econômicas, qualquer prejuízo para a qualidade dos recursos ambientais no município é considerado local. Então, como regra, índices locais. A perícia ambiental é um meio de prova, né? Está sujeito à regulamentação do Código de Processo Civil, e o objetivo principal é o dano, sua ocorrência. O perito é alguém que é escolhido pelo juiz, é de sua confiança, né? Ele pode contar com a ajuda de equipes interdisciplinares. Objetivos principais de uma perícia ambiental é dimensionar ou quantificar os danos ambientais,
exige um conhecimento especializado, às vezes dificilmente por apenas um técnico, né? Um perito. Então, a perícia é um procedimento metódico e planejado, tá, em conhecimentos reconhecidos pela comunidade científica. Os peritos têm que ser técnicos independentes, sem intervenção, e as atividades, para isso, eles vão se valer de atividade documental, exame do local, amostras de campo, testes analíticos, análise de discussão de resultados, e para chegar a respostas dos quesitos e elaboração, né? O PEAR, então, passa a compor expressamente o sistema de justiça. Ele é nomeado uma vez que o juiz, o magistrado, ele o considera de sua confiança, né? Só que ele tem que estar, anteriormente, eles têm que preencher a sua habilitação. Os peritos precisam estar devidamente habilitados junto ao banco de dados de peritos para que ele seja nomeado. Da mesma forma, as pessoas jurídicas que forem atuar na área de perícias ambientais também precisam se cadastrar junto a pessoa jurídica informará os seus nomes, os dados, inclusive dos seus funcionários da pessoa física, para fins de cadastro. Né? Nós temos hoje no Tribunal de Justiça um cadastro de peritos, ele é um cadastro de fluxo contínuo, é extremamente importante que vocês complementem esse cadastro. O cadastro ele tem há 2 anos, está em formação. É importante que o perito comprove a sua formação técnica, que ele esteja regularizado fiscalmente e também em relação a aspectos da eleitoral, não pode estar com situação de inadimplência, tem que estar totalmente regularizado da mesma forma junto ao seu órgão de classe. O perito ele tem que observar todas as regras envolvendo os impedimentos e as suspeições aplicadas aos magistrados, o que é extremamente importante. A gente chama a atenção aqui no caso dos peritos que já trabalharam em determinada empresa, então eles não podem, eles ficam impedidos de atuar de qualquer forma em relação àquela perícia. Da mesma forma, quem é professor de uma determinada instituição não vai conseguir, não pode atuar como perito envolvendo aquela parte. Da mesma forma, aquele perito que por um motivo tem interesse no resultado, ele não pode atuar como perito, ele é considerado, né? Após a nomeação, o perito vai apresentar em 5 dias a proposta dos honorários. É um prazo muito curto, né? Ele tem que apresentar a proposta, o currículo com a comprovação e os contatos profissionais. É um prazo muito curto. Então, cautela nessa apresentação da proposta. De repente, é uma oportunidade que o perito peça a vista dos autos, peça mais 5 dias para ser aprofundado, para que assim ele consiga apresentar uma proposta compatível com mandado por ele, e da mesma forma recusar. Caso ele verifique que ele não vai ter condições de realizar a perícia, ele deve recusar o encargo. Os assistentes técnicos periciais, eles atuam, de certa forma, fazendo a atividade muito semelhante à do perito, só que de cada uma das partes, né? O perito precisa possibilitar condições de trabalho para os assistentes periciais durante todas as atividades da perícia. Existe também agora o novo Código de Processo Civil, trouxe a possibilidade da perícia de comum acordo, né? Uma perícia por acordo, consensual, o que é bem interessante, diminui custos e, de repente, pode ser uma solução viável para a recuperação ambiental.
O laudo pericial ele precisa ter uma exposição do objeto da perícia, uma análise técnica e científica, a indicação de um método e uma resposta conclusiva aos quesitos que foram feitos pelas partes, pelos juízes e pelo Ministério Público, né? A linguagem tem que ser simples, mas tem que alcançar as conclusões, né? É vedado ultrapassar os limites da sua designação, sendo vedado emitir opiniões pessoais que excedam um exame técnico-científico do objeto da perícia. Os peritos, eles podem valer esses documentos, ouvir testemunhas, requerer informações, solicitar documentos que estejam com outras pessoas ou em outras repartições públicas, né? Se o perito agir com dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, ele pode responder, ele pode ser inabilitado, ele pode responder criminalmente, pode ter prejuízo no seu órgão um meio termo que a sua substituição cumpre os prazos. Aí ele lá, se não tem a capacidade, é interessante que o encargo. Assim na nossa Constituição Federal também. E o perito e o juiz ele vai estar Márcio, tua assistindo. conexão está ruim. A minha conexão está ruim? Já voltou, já voltou. Pode. Isso. Tá. A inspeção judicial também é uma grande oportunidade de atuação dos peritos ambientais, né? O perito ambiental ele é assistido, o juiz ele é assistido por um ou mais peritos quando ele vai realizar a inspeção ambiental. Então é uma forma bem interessante. A inspeção judicial ambiental ela traz bons resultados. Vou trazer aqui algumas imagens de uma inspeção judicial ambiental. Exatamente das 3 etapas para a avaliação da função socioambiental da propriedade e um plano de manejo florestal sustentável. Nós temos aí a atuação dos analistas ambientais, da polícia ambiental acompanhando as diligências. A gente chama a atenção no caso de madeiras apreendidas, do controle das madeiras em situação regular ou irregular. Um dos desafios que às vezes é enfrentado é a destinação dessa madeira e também como identificar essa madeira e como medir, fazer a medição dessa madeira. Você imagina várias toras não organizadas por meio de cubagem para serem medidas em um local distante, sem um equipamento. Então, fica às vezes um pouco difícil para tal. Aqui as atividades no local da invasão, onde foi feita a supressão vegetal com a derrubada parcial. As perícias ambientais, elas seguem uma formatação. Então, os órgãos em geral, o IBAMA, ele traz a Instrução Normativa 04, que traz o formato, os anexos são formatos que devem ser cumpridos para fins de elaborar, especialmente os planos de recuperação de área degradada e alterada. O ICMBio também traz todo um passo a passo de como elaborar a recuperação ambiental de áreas degradadas, e a ABNT, ela traz a norma 14653, na parte 6, que também estabelece como calcular os custos da restauração, da reposição, mas com ênfase na parte de imóveis, de construção civil. Quando o assunto é mineração, nós temos uma instrução normativa da SEMAS estadual específica, trazendo todo o passo a passo de como qual o formato e as regras de conteúdo que precisam ser seguidas em relação à recuperação ambiental minerária, tá? Quando nós estamos falando aqui, principalmente de propriedades rurais, de pequeno porte, nós temos também um outro formato, que é a Instrução Normativa 01 de 2016, que trata do Programa de Regularização Fundiária Ambiental do Pará. Ela também traz os anexos de que forma tem que ser elaborado a recuperação ambiental. Toda a análise pericial, ela envolve a questão dos quesitos. Os quesitos vão estar relacionados com a configuração da conduta,
se a conduta é omissiva ou comissiva, o dano ambiental em si, o impacto em si e esse nexo de causalidade. E a responsabilidade ela é objetiva, não é necessário comprovar que houve a intenção de praticar. Caso haja a degradação ambiental, o impacto ambiental, já gera a responsabilidade especial, a responsabilidade civil. Nós temos aqui as dimensões de recurso. Para que haja uma completa recuperação das áreas do bem jurídico degradado, uma recuperação ambiental, a gente indica que tem que ser levado em consideração o recurso na sua escala territorial, que supera a escala do recurso natural, que é uma escala um pouco limitada, que tem a ver muito mais atribuir um valor econômico. O recurso, e também contempla o recurso na escala ambiental, vai além, que tem a ver com a questão da preservação dos ecossistemas, de qual o prejuízo aquela degradação trouxe para o meio ambiente como um todo. Os recursos naturais, eles precisam ser explorados, sim, mas de forma correta, preservando para as futuras e presentes gerações, que aí você tem o viés do recurso ambiental, mas levando em consideração que o território em si é recurso, o território é nosso abrigo. Então, as dimensões para fins de reparação dos danos ambientais, ela tem que contemplar o aspecto do recurso natural, recurso ambiental e também o recurso territorial, que contempla os dois primeiros. Dentro do recurso natural, nós temos as situações das obrigações de fazer e não fazer, que são os aspectos econômicos, a diminuição do valor de mercado, né, a definição do valor de mercado, que tem relação direta com o princípio do poluidor-pagador. O que foi obtido com o lucro com aquela degradação? Caso contrário, vai haver uma internalização dos danos ambientais nos custos da produção. Então, o recurso ele acaba, mas ainda é extremamente complexo chegar a esse valor. Então, qual seria a sugestão correta? Precisa ser inserido nesses custos da obrigação de fazer e de não fazer a recuperação ambiental, nas perícias ambientais, né? Inclusive, como fazer para suspender imediatamente aquela degradação? O que tem que ser feito? O perito ele precisa nortear, trazer essa informação no seu laudo. Num caso de situação de urgência, envolvendo algum desastre, algum acidente ambiental, é necessária a coleta até mesmo de amostras em caráter mais rápido. É importante que o perito ele cite os processos de que causam a degradação, né? Evoluímos, a escala ambiental, nós trazemos aqui o julgado do ministro da Justiça, os julgados, a reparação completa, ele tem que ser condenado a reparar a área lesionada, de ele ser condenado a reparar o dano que foi degradado, aquilo que foi degradado, ele tem também o dever de indenizar, né? Além disso, tem a questão dos danos transitórios, remanescentes e reflexos, né? Ou seja, tem que ser levado em consideração o dano que permanece entre a ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente, né? E também, nós estamos falando de um bem jurídico transindividual coletivo indisponível, que prejudicou a todos. Aí nós temos o quê? Os danos morais coletivos ambientais. E ainda a possibilidade de um dano residual quando é impossível a possibilidade da restauração. Então, o perito conseguir chegar a esses valores é um grande desafio, é extremamente complexo. Ele precisa citar todo o processo de degradação, o tempo da degradação, quais os efeitos negativos da degradação, para que ele consiga chegar a um determinado diagnóstico. Com esse diagnóstico, ele vai sim tentar aproximar um valor que vai subsidiar o juízo do que tem que ser feito. A prioridade é a restauração no local, é a restauração daquilo que foi degradado, né? A compensação ecológica, da mesma forma, e os serviços ambientais também devem privilegiar em loco. As indenizações dos danos irreversíveis internos, interinos e residuais também precisam ser levados em consideração, né?
a questão dos serviços ecossistêmicos, dos serviços ambientais, tudo isso, quantificar qual o valor do nosso ciclo hídrico, né? Qual o valor dos nossos rios voadores. Então, é muito difícil de quantificar quando você faz uma supressão vegetal, né? Por outro lado, a nossa lei de crimes ambientais, ela trouxe expressamente que para que seja extinto, né, um processo ambiental, necessariamente tem que haver encerrar o dano ambiental, ele precisa ter sido encerrado, tem que ter extinto. Só que para isso é necessário que um laudo de constatação. Então é importante que os peritos atuem na elaboração dos laudos de constatação, exatamente se o bem jurídico foi recuperado, se o meio ambiente foi recuperado. Caso isso não seja comprovado, poderá exatamente ser feita uma homologação sem que seja cumprida as disposições objetivas da Lei dos Crimes Ambientais, né? Da mesma forma, em relação à Lei 9.099, né, que trata dos juizados especiais, ela contempla a possibilidade da transação penal, da suspensão condicional do processo, nos casos em que a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, mas mesmo assim é requisito a reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo. A impossibilidade de fazer a reparação do dano ambiental também precisa ser provada por meio de um laudo de constatação. Essa resposta ela tem, inclusive, relação direta com o recurso, se ele é renovável ou se ele não é renovável. No momento em que um profissional simplesmente homologa algum tipo de acordo sem contemplar a recuperação ambiental, unicamente, só que isso só pode ser de 13.964, que é exatamente a lei do anticrime, ela manteve a obrigatoriedade da recomposição civil dos danos ambientais. Ela amplia, então agora, até mesmo crimes que tenham pena até 4 anos poderão ser aplicadas à composição civil, né? Poderá ser realizado o acordo de não persecução penal. É um misto que envolve a anterior transação penal, só que mesmo assim foi mantido expressamente no artigo 28A, parágrafo 7º do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade. Então, é isso. Nós tivemos aí, com a lei anticrime, ela amplia. Então, nós temos agora mais algumas dezenas de crimes ambientais onde também vai caber a transação penal, vai caber o acordo de não persecução penal. Só que nós temos muita dificuldade em saber fazer esse acordo, contemplando a reparação do bem jurídico degradado. E mesmo assim, então, o Código de Processo Penal, ele trouxe expressamente, se o juiz verificar que no acordo de não persecução penal não foram cumpridos os requisitos objetivos, o juiz vai se recusar à homologação. Então, é preciso que haja, para fins de homologação do acordo de não persecução penal, é imprescindível que haja a reparação dos danos ambientais. O Decreto Federal 9.760, de 11 de abril de 2019, ele vai tratar da responsabilidade administrativa ambiental. Ele cria o Núcleo de Conciliação Ambiental, que é bem interessante, né? Ele altera o decreto anterior, ele regulamenta as sanções e os processos administrativos ambiental no âmbito federal. Compete agora ao Núcleo de Conciliação Ambiental realizar uma audiência preliminar de conciliação. Então, ocorreu a autuação ambiental, primeiro vai ser realizada a análise preliminar do núcleo de conciliação, o qual pode declará-lo nulo ou não. De todas as formas, nesses casos, é importante, o processo tem que ser submetido à Procuradoria Jurídica do respectivo
instituto, né? No caso, o IBAMA, o ICMBio, ou o órgão ambiental do sistema de meio ambiente respectivo. Os integrantes do núcleo de conciliação são designados pelo ministro, né? E o fato de realizar a conciliação ambiental não exclui a obrigação de reparar o dano. Então, mesmo o decreto federal que criou os núcleos de conciliação ambiental em todo o país, ele traz expressamente, no parágrafo 2º do artigo 98C, que a realização da urgência não exclui a obrigação de reparar o dano ambiental. No caso em que for celebrado um acordo envolvendo aquele determinado auto de infração ambiental, ele vai ser homologado e publicado oficialmente, né? Não vai haver uma em relação a uma análise se foi de fato reparado, se foram de fato reparados os danos ambientais, o que é muito ruim, porque o núcleo ambiental ele acaba sendo criado de conciliação ambiental para, digamos assim, dar soluções para que aquela autuação ela não continue. Então, a lógica da conciliação ambiental é muito boa. A forma que está sendo colocada não é positiva para a reparação ambiental, da degradação ambiental. Os pareceres, né? O decreto ele também traz a questão dos pareceres, né? Em relação à nulidade dos autos de infração, em relação à convalidação, vícios, faz toda a menção à obrigatoriedade do pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral. A Procuradoria de cada autarquia vai se manifestar. No entanto, o decreto ele não diz que o núcleo vai estar vinculado ao parecer, não vai estar vinculado. Então, passou envolvendo qualquer situação envolvendo uma anulação, anulidade de um auto, algum vício. Se o processo for submetido à procuradoria, independentemente do conteúdo do parecer, esse vai ter cumprido. Né? A nossa conclusão, então, de uma forma sintética, nós tivemos no último ano, principalmente, e nos últimos meses, conforme principalmente né, desmatamento, relatório no Observatório do Clima, na COP25 em Madrid, a grande diminuição das autuações e infrações ambientais, né? Ótimo. E, por outro lado, nós temos até mesmo uma diminuição nos processos, na materialização desses processos junto ao Poder Judiciário, ficando cada vez mais complexa. Gostaria de passar a palavra agora ao professor Peter Toledo. Bom, primeiro eu participar do seminário, e é interessante justamente dialogar com a sua apresentação, Márcio. Que é justamente para a gente discutir aonde como é que você pode definir o que é um sistema natural, né? E basicamente eu vou começar então, se você pudesse a tela para poder entrar. Isso. Desculpe. Isso. Então, a questão que eu queria é de definir, ou pelo menos ajudar na construção de um entendimento, o que seria, como entendimento, um sistema natural, né? O que seria, basicamente... Peraí, deixa eu só começar a compartilhar. Estou compartilhando e aqui vem, pronto.
Então, sim, ok. Perfeito. Então, a temática que eu queria discutir aqui rapidamente, depois de dialogar com esse conteúdo, esse volume de informações que você falou, como é que a gente une as questões históricas, né, ligadas à evolução de ecossistemas com esse arcabouço jurídico que tem que ter uma decisão em cima de reparar, né? Reparar o que exatamente, quando, aonde se estabelece o marco zero do que é um sistema natural e que desde a origem do planeta, da vida, é o processo, é uma questão dinâmica, né? E seria interessante só ter como pano de fundo esse tipo de informação para que, inclusive, subsidiasse a questão do entendimento coletivo, o que é um sistema natural, antropisado, ou basicamente um ambiente totalmente novo, né? Sem basicamente uma relação do que foi construído até agora. Então, a palestra, ou, na verdade, a apresentação rápida, vai na linha dos biomas antropogênicos e novos ecossistemas do antropoceno. Para dialogar com a apresentação do Márcio, eu pego as informações, então, do Rafael Costa, do livro dele, Direito, Gestão e Políticas Ambientais, né? Nesses 3 pontos, em que existe o diálogo direito e a política relacionada à norma, política, gestão, a estrutura de como se organiza a gestão ambiental, e o direito e a gestão, a pluridimensionalidade. E eu acho que aqui que é um ponto interessante, o que comunica o direito com a gestão? É informação e conhecimento. Né? Informação e conhecimento de quê? De que corpo de informação? E aí onde, como foi apresentado ali, você precisa do perito, e o perito, claro, é um perito de todas as áreas, é por isso que é interessante em questões ambientais. Recomenda-se que não seja apenas um único perito, mas um grupo de especialistas, que cada um deles tem uma... Poderia entrar, por exemplo, com a lógica da geografia, quando o Santos, já da USP, já coloca sobre o espaço geográfico, toda a questão epistemológica do espaço geográfico, mas, para ser mais prático, se lida com a casualidade, ou seja, o território construído. Essa é uma visão da geografia e toda a transformação através do tecnoespaço, na lógica do primeira, segunda e terceira natureza. Essa é uma visão do geógrafo que precisa, e quem sabe dialoga mais claramente com as necessidades de informação para recuperar esse tipo de informação. Eu vou mais além, e aqui eu quero discutir um pouco mais sobre a questão histórica, né, dos ecossistemas. E mais recentemente, é um termo já muito comum, pelo menos desde de 2000, essa nova proposta da época geológica, o antropoceno, aonde que ela reflete pela quantidade, dimensidade das mudanças dos sistemas naturais por atividades antrópicas, né? E isso está relacionado com o tamanho da população, com a demanda de energia, e em que se observa, se você fosse um geólogo, né, com uma visão de geólogo, esse tipo de nova estrutura planetária, ela teria uma série de repercussões no seu arcabouço geológico e seria, inclusive, um marco da transformação do sistema, né, do que eles chamam do Holoceno, para nessa nova época geológica. Isso tem várias críticas, nem quero entrar por aqui, mas todos reconhecem a intensidade das mudanças do planeta. E por essa questão da nossa adaptação e vantagem adaptativa a se expandir, principalmente nesse período, dos últimos 10 mil anos, de temperatura mais amena, houve a questão da técnica, da tecnologia, da inovação, e isso veio junto com a grande expansão da população humana. Só para termos uma relação, né? Se fôssemos usar um ponto de comparação de energia, consumo de energia, né?
para atender todas as nossas necessidades, né, do dia a dia hoje, do homem, vamos dizer, moderno do século XXI, a gente poderia usar a energia vinda do carvão, gás e petróleo e relacioná-la por watts, né, por metro quadrado. A humanidade hoje, com os seus mais de 7 bilhões de pessoas, gastam 16 bilhões de watts. E se fizer uma relação de energia, né, quanto de caloria que a gente precisa, nós iríamos, um ser humano equivale à caloria necessária para 12 elefantes, para manter vivo 12 elefantes. Ou seja, isso dá uma dimensão do tamanho do nosso impacto em relação à demanda nesse fluxo de energia. Dito isso, como é que nós vamos, então, repensar essas questões do que é um sistema natural ou não? A gente pode olhar para a história. Se você olhar pelo lado esquerdo, você vê a bacia amazônica, né? Esse é o nosso objeto de enfoque agora na discussão. E à direita são estudos que cientistas falaram até que ponto nós estamos num momento de mudança de estado, né? Nós saímos de uma relação de energia e população de 1800 para entrando no século XX, já entrando no século XXI, já desestruturando possivelmente alguns sistemas naturais. Se vocês olharem esse gráfico, você pode observar que em 1700 nós éramos 650 milhões de pessoas, hoje nós somos em torno de 7 bilhões e nós estamos reestruturando a questão de energia, usando combustíveis fósseis, interferindo com a questão da atmosfera, interfere com a questão de padrões de clima, intensificando regimes climáticos, tudo isso num processo muito complexo de retroalimentação e feedback de energia. Tá? Será que nós podemos chegar a 9 bilhões em 2025, mas nós vamos estar com as mesmas condições planetárias? É só olhar para trás, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, diferentes parâmetros de análise, como mostra esse gráfico, são mais de 20, se você pegar, tipo, a concentração de CO2 na atmosfera, desde a questão de fornecimento de alimentos, questão de PIB, consumo de papel, população urbana, tipos de transporte de veículos, vocês podem observar que todos os gráficos têm uma questão em comum. Todos têm um pico muito grande de 1950, ou seja, na relação pós-guerra, ou seja, depois que toda a tecnologia dessa Segunda Guerra Mundial se estabeleceu, começaram, então, a ter enfoques na melhoria da qualidade de vida, reestruturação da comercial do planeta, que culminou justamente com o desenvolvimento, né? E voltado muito à ciência, tecnologia e inovação. Mas a chave, o tripé a base para esse desenvolvimento foi usar a questão de combustíveis fósseis. E é basicamente isso, combustíveis fósseis, inovação e saúde, principalmente, que a gente quebrou aquele vínculo como espécie animal, né? Vamos dizer, ainda somos, óbvio, mas, por exemplo, na vida de um ser humano, pontos de inflexão importantes, ou seja, até os 5 anos e depois dos 60, né? Se você passa dos 5 anos, a sua chance de chegar à vida adulta é muito grande. E se você passar dos 60, a sua chance de chegar até 100 anos é grande também. Então, como houve investimento maciço na parte de vacina, de profilaxia, saneamento básico, houve gradualmente um aumento da longevidade, com um menor número de famílias, e com isso você teve um crescimento populacional. Isso está na própria lógica da evolução, né, de sistemas, e inclusive na parte de comunidades biológicas. Mas onde nós nos encontramos? Devido a essa expansão das atividades de 1950 para cá, a gente, se você pegar alguns pontos de análise, nós estamos
passando os limiares de conservação, tá? De sustentabilidade. E, inclusive, já existem estudos que falam sobre qual é a zona, o espaço mais seguro e justo para a humanidade. E com essa preocupação, inclusive, que a própria a ONU veio, né, com o que chamam ODS, né? Ela vem desta análise em que os cientistas estão mostrando, nós estamos passando de limiares de sustentabilidade. É melhor a gente olhar, fazer uma reavaliação depois dessa última grande aceleração nos anos 50 e para onde caminho. É onde que a gente entra nas zonas seguras de sustentabilidade, que vai desde mudanças climáticas, a questão de saúde, a questão de economia e tudo mais. Tá? E nesse ponto aqui que eu queria discutir com relação ao que o Márcio coloca. Vamos recuperar as degradadas, recuperar o quê? Né? Exatamente qual a função, qual é a melhor maneira de a gente olhar para o futuro. Se nós estamos tratando de um sistema natural, é muito fácil de você fazer uma recuperação, por exemplo, ou fazer uma análise sobre isso, é o que a gente viu com relação ao desmatamento. Mas quando você já está em áreas antropizadas, como é que você vai recuperar essa questão de degradação? Né? Nós vamos tratar a questão funcional, serviços ecossistêmicos, a questão da biodiversidade, ou basicamente fazer um link entre uma produção de capital, né, no tecnoespaço, ou basicamente a questão funcional. E com isso vem essa nova definição, que ela ainda sofre de muita resistência, claro, são os novos ecossistemas, né? A gente sai dos ecossistemas históricos, faz uma questão de hibridização e falamos de ecossistemas construídos, que tem basicamente a nossa influência da questão humanidade, construídas de uma forma proposital para gerar capital ou espaço para viver. Se analisarmos basicamente os biomas, você pode dizer que o nível de influência e intervenção é tão grande que você tem nesse espaço mais energia entrando por modificação das atividades humanas do que do sistema natural. Por isso que, relativizando basicamente essas relações, alguns pesquisadores tentam já classificar antromas, ou seja, você nem está falando mais de um bioma natural, mas biomas que já têm biomas antropogênicos. Isso é uma marca do que eles falam na questão dessa nova época do antropoceno. Então, nós podemos ver, através desse gráfico, dessa figura, como tem essa questão, esse fluxo, ou seja, nós temos forçantes de CO2, temperatura, e, por outro lado, você tem forçantes demográficas, que está ligado à seca, uso do solo, queimadas e problemas ambientais, de pestes e tudo mais, mas você vai desde um sistema teoricamente natural do Holoceno, você tem o distúrbio, a recuperação, e depois você tem um novo ecossistema que é diferente do original. Ou seja, você nem tem condições mais de voltar ao ecossistema anterior. Então, esta é uma decisão, num processo de avaliação, como é que você vai dizer, para este dano ambiental, nós temos que seguir nessa linha. Ou seja, não é simplesmente fazer uma análise de figura de um tempo fixo, mas observar o futuro. Porque o que a gente está vendo? A biodiversidade ou as espécies tem que se adaptar pela própria teoria da evolução, né? O processo de seleção natural é o que basicamente que ditam essas questões. Se formos pegar uma coisa muito comum a nossa, por isso que essa figura é interessante, as aves, né? As aves urbanas, aquelas que a gente consegue ver, você pode ver em Belém, né? Perto do CAN, todos aqueles periquitos, né? Aquele barulho interessante, gostoso. Mas isso faz parte de um processo de seleção, uma seleção natural. Ou você tem aves com cérebros pequenos, tipo pombos, periquitos, andorinhas, ou você tem aves com cérebros grandes, que são em menores quantidades. Para que os pombos, os periquitos sobrevivam na cidade, ele tem que
conviver com um processo de alta reprodução, né? Então, você vê em grandes quantidades. Você tem aquelas gaivotas que são maiores, tal, que consomem mais energia, elas sobrevivem de uma maneira mais perto, aquela figura muito simples da gaivota roubando um peixe do pescador no navio. Isso faz parte de uma adaptação cerebral que para ela sobreviver, ela tem que conviver com nessa nova relação com esse homem, com o ser humano. Mas se for analisar a Amazônia, como a gente tem a Amazônia? Bom, nós temos a Amazônia em tempo ecológico, nós temos 23 ecorregiões, ou seja, você não pode falar de uma Amazônia única, ou você tem o que eles chamam de área de endemismo, que configuram processos de evolução ao longo do tempo. Eu vou adiantar aqui, mas, por exemplo, a gente sabe que a Amazônia não é única. Se você fizer um rastreamento só de uma análise da quantidade de biomassa, ou seja, de carbono da floresta, você pode observar que tem uma grande diversidade, como, por exemplo, das variações de biomassa que você tem na figura 2. Ou você pode até fazer uma análise de como é resiliente o bioma Amazônia em relação às mudanças climáticas, alguns parâmetros climáticos. E pode observar que, sim, tem zonas mais frágeis, que, por coincidência, são aquelas que hoje são denominadas ao longo do arco do desmatamento. Essa aqui, eu acho que é um mapa muito interessante, que a Andréa Coelho faz, ela tenta colocar todo no espaço geográfico o território construído, né? E aí você pode observar que como o capital transformou a região, ou seja, quando a gente fala de Amazônia, que Amazônia você está falando? Quais das Amazônias você está vendo? Né? Nós temos que entender essa complexidade, inclusive para definir até questões de cenários futuros. É só o clima que vai afetar isso? É o uso do solo? É a integração? Existe um feedback? Todos esses pontos. Ou seja, são questões complexas que têm que ser analisadas em diferentes níveis de escala e tempo. Né? Aqui, por exemplo, é bem típico, vocês podem observar aqui, se eu estivesse falando de uma área de produção agrícola no sul e sudeste do Brasil, né, vocês não iriam ter nenhum problema. Mas ao você observar algumas características, chapada, certamente isso já está ocorrendo lá perto do cerrado, né? Mas a floresta não lhe parece ser floresta de cerrado. Basicamente, né, essa aí é uma da região perto de Santarém, né, de Curuaúna. Ou seja, olha que o ser humano consegue transformar os ecossistemas. Dificilmente essas áreas de produção, mesmo com todos os bancos de sementes, com toda a parte de recrutamento de espécies que vão para lá, você vai poder recuperar a área que está ao lado. Ou seja, fazer essa análise histórica de causa e efeito de processos ecológicos é um ponto interessante para a gente discutir. É só para mostrar que a gente vem falando desde 1700. Eu vou correr um pouco mais aqui, mas a gente pode observar que, se eu for fazer uma analogia sobre estados estáveis, né, como é que funciona a dinâmica dos ecossistemas no globo, a gente vê que 10 mil anos atrás, no início do Holoceno até 1950, nós estamos reestruturando essas relações de energia que estão entrando, tá? Sim, mas você vai me dizer que vai dizer, mas as questões climáticas sempre ocorreram. Eu acho que isso é um ponto interessante, né? Se você observar esse gráfico de 10 mil anos para cá, você pode observar que no Holoceno nós sempre tivemos uma temperatura maior do que a média geral, né? Que é uma anomalia, que se define a anomalia da temperatura média, que vocês pegaram a média de temperatura do planeta de 1961, 1990, estabeleceram isso com marco zero, e o que estava acima ou abaixo dessa questão da média dessa anomalia. Você pode observar que de 10 mil anos até 2 mil anos, a temperatura ficou acima da anomalia, né? Então, é um crescimento de temperatura. Depois de 1500, né, 1400, houve uma pequena a idade do gelo, 1700, que depois subiu rapidamente, desde 1800, muito possivelmente atrelado
as questões de eventos de emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, não seria só isso, mas isso teria um papel importante com relação a isso. E se eu for olhar os ecossistemas ao longo do tempo, do último máximo, 18 mil anos, até o tempo presente, você pode observar que, pelas modelagens climáticas, o verde escuro seria a floresta tropical úmida, o amarelo seriam áreas abertas de savana. Pela recomposição dos modelos, então você pode observar que teve muita dinâmica na estruturação do bioma como um todo em relação à questão florestal. Esta é uma característica muito interessante a ser analisada, ou seja, recuperação de áreas degradadas em biomas tropicais é muito mais fácil que em biomas que têm maior sazonalidade. E se observar aqui também, que tipo de fauna nós estamos falando, né? Se você olhar à direita, pegando os mamíferos, esses mamíferos que a gente observa, o urso, veado, pantera, onca e tudo mais, taiaçu, né, o porco do mato, são muito comuns. Mas tem que observar que até 7 mil anos, você tinha uma outra fauna de mamíferos gigantes que se extinguiram naturalmente, por exemplo, preguiça gigante à esquerda, de 6 metros de comprimento, animais anfíbios que pareciam você tem mastodontes que andavam pela América do Sul, inclusive tem vários, tem fotos de mastodontes e preguiças gigantes em Itaituba, por exemplo. Você tem tigres de dente sabre, ou seja, você tinha nesta área desses elementos cinza, né, todo um cabedal de espécies de grandes mamíferos que ocupavam essas regiões. E certamente eles acompanham, são sinais de mudanças ambientais também. Em coloridos, apenas os mamíferos que restaram depois dessa extinção. Lembrando que todas essas espécies conviveram com os primeiros paleoíndios que chegaram na América do Sul, né? E tem a questão geológica também, que é outro ponto que você tem que levar em consideração. A ilha do Marajó, ela é muito recente, ela não deve ter mais que 5 mil anos, a configuração atual da ilha do Marajó. Então, se estar aqui há 10 mil anos atrás, eu teria uma ligação direta de terreno entre hoje, que seria Belém, até a Torre, por exemplo, né? Essa implantação do Rio Pará, ela é muito recente através de eventos geológicos que são muito intensos, inclusive na bacia como um todo. Então, ao você colocar ecossistemas novos, né, você tem crítica, é claro, né? Alguns têm uma questão de conceitual, mas se você falar que é tudo ecossistema novo, a gente podia relaxar e as pessoas vão dizer, tudo bem, já que está tudo alterado, para que a gente precisa recuperar a área natural? Não é bem assim. Na verdade, o que a ciência só é que existem mudanças da estrutura das paisagens, né? E que o componente humano não pode mais ser desvinculado a essa nova realidade, tá? Eu acho que esse é um ponto que já estou fechando, é justamente isso. Nós temos que fazer, basicamente, o escrutínio das paisagens, fazer categorização do que é sistema novo, que pode ser recuperado com áreas degradadas e, basicamente, aqueles que não têm mais possibilidade, e como é que nós vamos exercer nessas áreas, sim, ações de, por exemplo, conservação para serviços ecossistêmicos, que seria a sua melhor função para a sociedade atual. Esses estudos fazem parte de um projeto, né, que ele foca na questão interdisciplinar, com um pano de fundo, que é, inclusive, nesse diálogo que eu faço tanto no pós-graduação, como também no PPGCA, na Federal. Seria isso aí, então, tá? Obrigado, acho que agora a gente pode começar o nosso bate-papo. Não sei se nós ainda temos tempo. Vamos lá. Professor, tem uma pergunta. Uhum. Sim. Tem uma pergunta da Tamara Flores, né, perguntando a importância dos laudos técnicos
Como fazer para se habilitar como perito ambiental? Como que é feita essa regulamentação e quais os critérios na escolha dos profissionais? Na verdade, eu até trouxe, né? Existe um sistema de fluxo contínuo, que é o CapJus, do Tribunal de Justiça do Pará, e cada tribunal hoje de justiça, e os tribunais também superiores, eles têm que criar o seu cadastro unificado. Então, você precisa entrar no site do tribunal, vai ter o link CapJus, ler o edital e se cadastrar, né? Para tal, você precisa estar devidamente regularizado. Nesse cadastro, você vai descrever quais são as suas principais habilidades enquanto perito. Esse é o critério que o juiz vai utilizar para a sua escolha. O cadastro ele tem que ser atualizado de forma periódica, e é um grande banco de dados onde você pode se habilitar tanto para todo o estado quanto só para uma ou outra localidade. E assim, professor, é Sim. muito interessante. Nosso trabalho do senhor, o senhor é uma grande referência no antropoceno e no antropoceno. E esse desafio exatamente que o senhor apresenta em relação ao prazo, né, a questão da cronologia, como pensar dentro da lógica do recurso ambiental que trata dos impactos reflexos, impactos intermediários, os impactos indiretos, de que forma isso materializado por um perito dentro de uma perícia para subsidiar uma decisão, né? Então vai além de atribuir um valor econômico, né? Quando a gente pensa num prazo, digamos, uma recomposição florestal são décadas, né? Não é rápido. Então a gente acredita sim que uma das formas é o acompanhamento por meio dos laudos de constatação, por meio das perícias, as inspeções, né? Uma inspeção de longo prazo, né? Se alguém que adere a um plano de recuperação, se ele opta por uma regeneração natural, ou se ele, de repente, vão ser décadas. Então, uma perícia para acompanhar isso não é fácil. Então, eu acho que esse é um ponto interessante de debate, né? A gente precisa se despir daquele ambiente de paraíso, né? Paradisíaco, do Adão e Eva. A gente vai voltar a recuperar a natureza. Não. A questão é a seguinte: se você trazer para a formação do perito informações sobre a geografia, né? Basicamente, os conceitos que se tem sobre a importante geografia, a questão da história em si, da consolidação do espaço e da história ambiental, né? Que relaciona a geografia, a história na questão do espaço e trazer a questão da ecologia, eu acho que você capacitaria o perito, inclusive, para ajudar num processo de regeneração ou recomposição. E por que você vai estar recompondo? Tá querendo chegar até que nível? Por isso que, uma vez a área alterada com ecossistema novo, tem que saber, não se volta à floresta do antropoceno, do Holoceno. Você tem que fazer uma nova interferência. Essa nova interferência visa quê? Biomassa? Ter planta para tirar o CO2, ajudar a tirar o CO2 da atmosfera? A questão do paisagismo, né? Eu acho que todos esses pontos têm que ser levados em consideração e ter um plano. Eu acho que tem que ter uma filosofia de regeneração e recomposição, porque a gente sabe, se você deixar uma regeneração natural, um banco de sementes que tem lá, com recrutamento, em 80 anos, isso é um prazo muito rápido, você vai ter a biomassa quase que original, mas a composição das espécies completamente diferentes. Mas tudo bem, porque há mais de 4 bilhões de anos, o processo de seleção, extinção, sempre foi assim. As espécies vão se adaptar a esse novo contexto, que é o ser humano, né? Uma espécie que dominou, pelo menos nesses
200 mil e possivelmente por mais 100 mil anos na superfície do planeta. É isso. E tentar preservar o que se tem, né? Quer dizer, essa é a minha opinião. Nós temos que ser muito práticos com relação a isso, mas tem que ter conceitos científicos de fundo importantes para subsidiar, inclusive, a maneira de pensar do perito, né? Ele tem que olhar a questão com essa dinâmica, não simplesmente fazer contar de árvores, tem que botar 10 árvores em cima de 10 daquela espécie. Para quê? Né? Qual subsídio técnico? Eu sei que tem, mas ele precisa entender o processo como um todo. Eu acho que isso ajudaria, inclusive, na reestruturação dos ecossistemas que já foram alterados. Não sei, seria só uma opinião, mas eu trago aqui essa questão da história dos ecossistemas nesse processo. Ótimo, professor. Então, acho que nós encerramos, né, professor? Certo? Não, eu acho que é um bom caminho. Eu que agradeço a oportunidade aí, tá? Tá ótimo. Professor, muito obrigado. Assim, a previsão na legislação ainda ampara a continuidade, a reparação dos danos ambientais, né? E esse dimensionamento, como fazer, que é mais difícil um pouco. Né? Por isso que o diálogo, a interdisciplinaridade é fundamental. E esse exercício numa é essencial para esse tipo de conhecimento. Muito obrigado pelo show de aula, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos, então, e que aproveitem a parte da tarde das atividades do NUMA. Obrigada, professor Peter. Márcio, muito obrigada. A gente retorna às 14h50 com o conceito sobre o meio ambiente com o professor Norbert Fenzil. Tá bom? Aguardamos a todos à tarde. Tenham um bom almoço. Muito obrigado, Beatriz. Boa tarde. Sucesso. Até mais, Márcio. Obrigado, tá? Valeu, obrigado.